Olá, vamos estudar hoje um pouco de crimes omissivos e crimes comissivos. Vamos lá? A conduta, gente, é um gênero que comporta duas espécies, ação e omissão. Por sua vez, os crimes podem ser classificados de acordo com a conduta. Se os crimes são praticados através de uma conduta ativa, nós temos os chamados crimes comissivos, praticados por ação. Se os crimes são praticados por uma conduta negativa, nós temos os chamados crimes omissivos. Essa classificação em crimes comissivos e omissivos é uma classificação que existe há muito tempo. E é interessante que nós podemos identificar se o tipo penal descreve um crime comissivo ou um crime omissivo a partir da estrutura do próprio tipo penal. Então, nos crimes comissivos, nós temos um tipo penal que descreve um comportamento proibitivo. Quando o tipo penal de homicídio descreve como crime de homicídio matar alguém, o que o preceito penal está dizendo é que é proibido matar. Então, quando você viola um preceito proibitivo, você está praticando um crime comissivo, praticado por ação. Por sua vez, nos crimes omissivos, o tipo penal tem uma estrutura de preceito mandamental. O tipo penal dá uma ordem para o agente. Faça alguma coisa. Se você desobedece a essa ordem, descumpre esse mandamento do tipo penal, você é capaz de praticar um crime omissivo. Então, por exemplo, no artigo 135 do Código Penal, o Código Penal diz o seguinte: omitir socorro a uma pessoa que está inválida ou ferida ou gravemente ferida. Então, ele está dando uma ordem para você, porque ele está determinando aqui um preceito mandamental. Ele está dizendo, preste socorro à pessoa que se encontra nessa situação. Se você não prestar socorro a essa pessoa, você viola esse preceito mandamental e pratica um crime omissivo, o chamado crime omissivo próprio ou puro. Então, o crime comissivo pratica-se por ação, o crime omissivo próprio ou puro pratica-se por omissão. Agora, nós temos uma outra classificação que é um pouquinho mais complexa, que traz o chamado crime omissivo impróprio ou impuro, ou também conhecido como crime comissivo por omissão. O que são esses crimes comissivos por omissão? São crimes que geralmente são praticados por ação, mas que um grupo restrito de pessoas, chamado de garantidores, pode praticar por omissão. Então, por exemplo, o homicídio é um crime que geralmente se pratica por ação. O garantidor pode praticar um homicídio com uma conduta omissiva. Vou dar um exemplo para você. Imagine um salva-vida. O salva-vida é garantidor. Imagine que o salva-vidas vá trabalhar, ele é contratado para ser salva-vidas numa piscina, e ele então presencia uma criança se afogando. E nada faz. Ele não quer se molhar, então finge que não vê a criança e deixa a criança morrer afogada. Vejam que ele realizou um comportamento omissivo. Ele realizou uma conduta omissiva, mas ele vai responder por homicídio. Por quê? Porque ele é garantidor. Agora, como que eu faço para saber quem é ou quem são os garantidores? Todos os garantidores estão previstos no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. O Código Penal, no artigo 13, parágrafo 2º, alíneas A, B e C, traz ali o rol de pessoas que são consideradas garantidores no direito penal. No artigo 13, parágrafo 2º, a linha A, o legislador prevê o seguinte: é garantidor quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. A doutrina cita aqui como exemplo de garantidor os pais em relação aos filhos. Os pais, por lei, são garantidores em relação aos filhos. Então imagine uma mãe que tem um filho de meses e deixa de amamentar o filho e o filho vem a falecer em razão de inanição. Vejam que ela realizou um comportamento omissivo e ela responderá por um crime que geralmente se pratica por ação. Essa mãe, por ser garantidora, responderá pelo crime de homicídio, porque ela está prevista como garantidora no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Ok?
O artigo 13, parágrafo 2º, a linha B, prevê como garantidor aquele que, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Aqui a doutrina entende que você pode assumir a responsabilidade de impedir o resultado de forma contratual ou de forma extracontratual. Então, por exemplo, o guia turístico, ele é garantidor em relação ao turista. A babá é garantidora em relação à criança. São garantidores, então, o guia turístico e a babá. Então, se a babá, ao invés de tomar conta da criança, fica vendo o aparelho celular e, em razão disso, a criança vem a falecer por um incidente acontecido com ela, que poderia ter sido evitado se a garantidora, a babá, estivesse olhando a criança com atenção, a babá responderá por crime de homicídio e não por omissão. Por quê? Porque ela é garantidora. A linha C prevê também como figura do garantidor aquele sujeito que, com comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Aqui a doutrina cita muito como exemplo aquele sujeito que pratica um atropelamento culposo e deixa de prestar socorro à pessoa gravemente ferida. Então, você estava em excesso de velocidade. Em razão do excesso de velocidade, atropelou alguém, deixou alguém gravemente ferido, não prestou socorro e essa pessoa veio a falecer, você responderá por homicídio e não por omissão de socorro, porque você é garantidor. Então vejam, já sabemos o que são crimes comissivos, o que são crimes omissivos próprios ou puros, o que são crimes omissivos impróprios ou impuros ou comissivos por omissão. Sabemos que esses crimes comissivos por omissão só podem ser praticados por uma classe de pessoas conhecida como garantidores. Toda a doutrina faz essa diferença e toda a doutrina comenta as alíneas A, B e C do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Toda a doutrina presta essa informação. Agora eu quero dar alguns exemplos para vocês que a doutrina não informa a respeito, a maioria da doutrina, um ou outro livro que estuda o direito penal de forma mais profunda, toca nesse assunto, mas são poucos os manuais que tratam desse assunto. Esse assunto que eu vou trazer agora, ele é tratado mais pela doutrina estrangeira. Eu vou dar 4 exemplos para vocês, vou fazer perguntas e vou responder a todas as perguntas no final. Vamos imaginar 4 exemplos. Primeiro exemplo. Imagine que você é um salva-vidas e você acorda e vai trabalhar na praia. Chegando lá, você identifica que o mar está muito bravo. E aí, o que você faz? Espalha pela praia placas de advertência. O mar está muito bravo, não entre. Você coloca também bandeira vermelha, sinalizando que o mar está bravo e que ninguém deve entrar no mar naquele dia. Após você fazer o seu dever de casa, espalhar placas de sinalização e colocar a bandeira vermelha, você encontra com um surfista prestes a entrar no mar. E você diz para o surfista, olha, hoje você não deve entrar no mar, porque o mar está muito bravo. O mar hoje está terrível. Mas esse surfista olha para você e desobedece o seu mandamento. E diz, não, assim é que é bom para surfar, eu vou entrar porque agora tem ondas grandes e eu vou pegar essas ondas grandes. E você fica observando ali o surfista. Esse surfista acaba se afogando. E você não entra, você salva-vidas, não entra para salvar a vida do surfista, porque o mar estava muito rebelde, muito bravo. E você já havia feito seu dever de casa, sinalizando a praia com placas de advertência, colocando bandeira vermelha e informando expressamente o surfista que ele não poderia entrar naquele dia no mar. E o surfista vem a falecer. Pergunta-se, você, salva-vidas, será responsável pelo crime de homicídio em razão da vida do surfista? Vou dar um outro exemplo. Imagina que você é um guia turístico e você leva alguns turistas para conhecer a floresta amazônica. E ao descer do carro, você diz para os turistas, olhem, não saiam de perto de mim, porque na floresta existem muitos perigos e eu, que já conheço a floresta há muito tempo, preciso ter vocês perto de mim.
sob pena de risco alto à vida de vocês. Um dos turistas, rebelde, resolve entrar mato adentro. E quando ele entra mato adentro, não seguindo a orientação do guia, ele acaba sendo engolido por uma onça. Pergunta-se, esse guia será responsabilizado pelo crime de homicídio em face da vida do turista? Vou dar um terceiro exemplo para você. Imaginem dois amigos que estão combinando escalar o Monte Everest. E aí eles treinam juntos durante 6 meses e fazem o seguinte acordo. Olha, se eu estiver em risco, você me salva. Se você estiver em risco, eu te salvo. Vamos agora escalar o Monte Everest. E aí então, os dois estão escalando o Monte Everest. O amigo A pratica tudo certinho. Todas as manobras de alpinismo ele pratica de forma acertada. Ele pratica então todas as manobras com todo cuidado, tudo certinho. E nada acontece com ele. Com o amigo B, com o alpinista B, ele acaba errando uma manobra. E em razão do erro dessa manobra, ele acaba caindo e vindo a falecer. Pergunta-se, o amigo A será responsabilizado pelo crime de homicídio em relação a B ou não será responsabilizado? Vou dar ainda um último exemplo. Imaginem que você está dirigindo de forma imprudente, ultrapasse o limite de velocidade. E em razão de estar correndo muito de carro, você acaba atropelando um pedestre, que fica gravemente ferido. Você presta socorro a esse pedestre, consegue interná-lo no hospital, e ele está gravemente ferido, desmaiado. Ele, um dia ou dois depois, ele acorda do acidente e resolve fugir do hospital. É um cara rebelde e acaba fugindo do hospital. Só que ele tinha levado uma pancada muito forte e, em razão desse ferimento, ele acaba vindo a falecer. Pergunta-se, você que estava dirigindo em excesso de velocidade e com o seu comportamento ilícito causou graves ferimentos a esse pedestre, colocando ele numa situação difícil, mas você prestou socorro. Se esse sujeito vem a falecer porque fugiu do hospital com uma atitude rebelde, você será responsabilizado por homicídio doloso? Nesses 4 exemplos, gente, o garantidor não será responsabilizado pelo crime de homicídio. Por quê? Porque o garantidor, nestes casos, ele realizou todo o seu dever, ele cumpriu o seu dever de garantidor. A morte aconteceu por uma autoexposição ao risco por parte do agente que estava sob o comando do garantidor. Então o garantidor realizou a sua parte. Quem não realizou a sua parte foi a pessoa que estava sob o comando do garantidor. Então, nesses casos, embora a doutrina não venha mencionar de forma muito específica esses 4 exemplos, eu posso afirmar para vocês que o garantidor não responderá por crime comissivo por omissão. O garantidor não responderá por crime de homicídio, ok? Espero que eu tenha colaborado com os seus estudos de direito penal. Um grande abraço.